Hello everybody, sou o Thales, você está assistindo ao meu canal dedicado ao ensino do inglês. Como funciona o canal? Temos mais de 700 vídeos, vocabulário, gramática, inglês para negócios, exercícios, inglês para concursos. Então, várias playlists estão montadas para você poder assistir. Vídeos do nível básico explicados em português, mastigadinho, e Intermediate Advanced contém vídeos inteiramente em inglês. Então, você escolhe a abordagem que melhor convém a você. Alright? Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe o conteúdo com os amigos, grava o vídeo regularmente, ative o sininho e dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Give a huge thumbs up to make this content available to more and more people. Que assim, dá joinha, pode realizar comentários pertinentes ao tópico, que eu realmente dou uma olhada nos comentários. E aprenda inglês. Tem um curso completo de gramática, gratuito, neste canal. Só você ir e procurar por palavra-chave, né? Você pode abrir o canal, tem as playlists de gramática, você vai lá e assiste aos vídeos, alright? So, let's get started, shall we? Vamos começar? É fazer uma leitura comentada de um texto que eu selecionei aqui. A leitura comentada, gente, para você que tá começando agora no canal, nós vamos explorar um texto da vida real, uma reportagem, geralmente de notícias atualizadas, notícias do dia, e nós vamos explorando vocabulário, explorando ligações de gramática, tudo relacionado ao texto. Então é uma forma prática de você aprender gramática e vocabulário. Então vamos lá. Do you have to wear a mask? Ih, gente, esse negócio aqui pulando, olha. Do you have to wear a mask on your next flight? Então aqui ele faz uma pergunta. Gente, uma observação importante. Não li o texto ainda, li apenas o chamado da notícia. Me interessei pelo tópico, né? Eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Do you have to wear a mask on your next flight? Então é que ele faz uma pergunta no presente. Para fazer perguntas no presente, normalmente, né, você usa verbos auxiliares. Você usa do ou does. Nesse caso aqui eu estou usando do, porque o sujeito da frase é you, né? Se fosse he, she ou it, eu usaria does na pergunta, né? Ah, Thales, eu não sei o que é esse does. Does é isso aqui, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui, né? Evidentemente. Does ou do. São verbos auxiliares que ajudam a fazer pergunta no present simple, no presente simples. E a ordem da frase geralmente é dessa forma que eu mostrei para vocês. Você faz, primeiro, coloca o verbo auxiliar, coloca o sujeito da frase e depois você coloca o verbo principal e o objeto, tá? Então, tendo isso em mente, vamos lá. Have to wear. Aqui nós temos, digamos assim, uma locução verbal, né? O verbo have é o verbo ter. Have to é um verbo que significa ter que fazer alguma coisa, no sentido de obrigação. Então, quando eu falo, do you have to wear a mask? Eu estou perguntando, você tem que usar. Wear é o verbo usar, no sentido de usar vestimenta, usar um adereço, alguma coisa em seu corpo, né? Então, usar uma máscara, wear a mask. Apesar que eu já vi também use a mask, né? Mas aqui ele está wear a mask. Wear a t-shirt, usar uma camiseta, né? Wear a sweater, usar uma blusa de frio, por exemplo. Então, wear é o verbo usar. Então, você tem que usar uma máscara no seu próximo voo. Então, essa é a pergunta. Você tem que usar uma máscara no seu próximo voo?
on your next flight. On, no caso aqui, em que situação, né? Em, é uma preposição on, em sua. Temos aqui um pronome adjetivo que está acompanhando a palavra flight, né? Your flight, ou seja, o seu voo. Você comprou uma passagem, vai realizar um voo, né? Então, voo, substantivo voo é flight. O verbo voar é fly, né? Então, aqui você tem um substantivo que ele é formado aqui, ó. O substantivo é flight e o verbo é o verbo to fly. Então, flight é voo. E aqui nós temos a palavra next, que significa próxima. Então, vamos ver. These airlines are dropping mask mandates. Então, estas, temos um pronome demonstrativo, né? Estas empresas aéreas, these airlines, estas, estes, estas, né? Estas empresas aéreas, né? Airlines, linhas aéreas ou empresas aéreas, estão dropping é largar, né? Deixar. Quando eu falo dropping mask mandates, eu estou dizendo que está abandonando ou deixando exigência de uso de máscara. Então, mask mandate significa obrigação de máscara. Então, se eu estou dizendo que drop mask mandates, na prática eu estou dizendo que está deixando, abandonando, né, largando essas exigências de uso de máscara, tá bom? Gente, agora fica aparecendo a propaganda. Já fiz propaganda para Hertz, já fiz propaganda para MTV. Ok, vamos lá. Gente, eu adoro essas matérias. Olha só isso aqui. Erro no Brasil faz com que milhares de pessoas enriqueçam. Gente, eu adoro essas matérias fake, gente. Muito engraçado. Ok, vamos lá. Vou aumentar a letra aqui pra gente ver o primeiro parágrafo, né? Olha só que coisa chata, né? In the wake... Ah, vou ter que diminuir a letra de novo. Pronto. In the wake of a judge's ruling Monday that struck down the Centers for Disease Control and Prevention's transit masking rules, major U.S. airlines have made mask wearing optional for both passengers and employees. Então vamos ver aqui que essa frase aqui, né, é enorme. In the wake of a judge's ruling Monday. Então, no despertar, vamos pegar aqui o que significa essa expressão. In the wake. In the wake of. Eu acho que eu entendo que como se fosse a luz de alguma coisa. Vamos ver. No despertar de, né? Porque in the wake significa... Wake significa acordar, despertar. Mas vamos ver o sentido aqui. Aqui, ó. Aqui tem um significado muito bom pra gente explorar. Ó, vou até aumentar a letra. Quando você fala... Ih, gente. Quando você fala aqui, ó. In the wake of something... In the wake de alguma coisa, o que significa? Significa que isso está acontecendo, happening after an earlier event. Está acontecendo após um evento anterior. Especially an unpleasant one. Especialmente um evento não prazeroso, desagradável, né? Unpleasant. Frequentemente como resultado disso. Então, isso que é in the wake of, alguma coisa que acontece depois. Mas eu queria ver a tradução. Na esteira, após, logo após, em seguida, a reboque, em consequência, tá. Então, como consequência, né, of a judge's ruling,
Rule significa legislar, né? Pode ser o verbo estabelecer regras, né? Lei. Então, a judge's ruling significa decisão. Nesse caso, contextualizando, como se fosse uma decisão de um juiz. Judge's ruling, temos o caso genitivo, né? O apóstrofo S, e tem o ruling, que significa a ação do juiz de tomar uma decisão sobre uma regra, uma lei, um regulamento. Então, como consequência da decisão judicial na segunda-feira, que impactou, né? Struck down. Struck, eu acredito que é o verbo do o passado. Você tem o verbo strike, struck, struck. Acho que é o verbo atingir, né? Strike é atingir, mas quando você tem strike down, é um phrasal verb, que significa annul or nullify. Significa anular, tornar nulo alguma coisa, tá? Então é isso aqui. Tem outros significados. Aqui, por exemplo, strike sozinho. Strike you down significa to kill someone in tragic circumstances. Matar alguém em circunstâncias trágicas. Tipicamente aquelas além do controle humano. Então, gente, em inglês tem muito dessas coisas. Você pode ver uma palavra inserida em um contexto que, assim, lendo o texto sem traduzir as palavras, eu entendo o significado, mas às vezes para traduzir, igual a gente está fazendo, eu tenho que procurar a palavra por alguns motivos. Primeiro, se eu não entender ou não conhecer a palavra e não conseguir o significado dela de jeito nenhum, é recomendável que você procure o significado dela. Preferencialmente, vendo o significado em inglês, que aí você acaba ligando a palavra que você está estudando a outras, e você amplia o seu leque de vocabulário. É assim que geralmente se estuda inglês. Tradução, ela é necessária em um momento inicial, eu acredito, né? Eu acho meio contraproducente, aí é visão minha, tá? Você entrar num cursinho de inglês que as pessoas só falam inglês o tempo todo. Para o nível básico, eu pessoalmente acho que isso não funciona muito. Mas, por outro lado, eu entendo a abordagem pedagógica, né? Que parte do pressuposto que a pessoa, da mesma forma que um bebê aprendeu a falar, você vai aprender assim também. Acontece que a gente não é bebê mais, né? Se você aprende depois de velho, essa abordagem pode acabar deixando confuso, enfim. Então, struck down significa anular. Então, como consequência da decisão do juiz na segunda-feira, que anulou, aí a gente tem essa expressão enorme aqui. Por que é uma expressão enorme? Porque nós temos um caso genitivo. Primeiro a gente tem the Centers for Disease Control and Prevention, que é o centros para controle de doenças e prevenção. É como se fosse, sei lá, o CDC, o famoso CDC. Vamos traduzir aqui o Centro para Controle de Doenças e Prevenção, como se fosse um Ministério da Saúde da vida. E a gente tem um apóstrofo S. Todo vídeo eu falo isso, praticamente, porque todo vídeo que tem leitura comentada de texto, aparece caso genitivo. Então, você tem que entender esse mecanismo aqui. Tudo que vem depois do apóstrofo S está relacionado ao termo que vem antes. Então, a gente tem Transit Masking Rules, que são regras, ou normas, regras para máscara em trânsito. Ou seja, é como se fossem as regras para se usar máscara, né, em meio de transporte ou em trânsito, né? Então, essas regras são de quem? Elas pertencem ou são elaboradas por quem? Pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção. Então, tudo que vem depois do apóstrofo S está relacionado ao que vem antes, tá?
Major US Airlines, ou seja, as mais importantes, as maiores empresas aéreas americanas, tornaram ou fizeram, né? Aqui nós temos o present perfect, presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo principal no past participle, no particípio passado. Então, essa é a estrutura do present perfect. O verbo made, por sua vez, ele é particípio passado do verbo make. Make é o verbo fazer, tornar, pode ter diversos significados, tá, gente? O passado dele é made e o particípio dele é made, né? Todo mundo já teve contato com essa palavra na vida. Quando você compra um produto importado, aparece assim, made in China, feito na China, por exemplo, né? Fabricado na China, feito na China. Então, pode ser tanto o passado quanto o particípio passado desse verbo, tá? Então, as maiores empresas aéreas tornaram ou fizeram, né, o uso de máscara, mask wearing, uso de máscaras. Interessante, né, como que eles formaram essa palavra aqui, mask, máscara, wearing, com significado de o ato de usar, né? Mask wearing, uso de máscaras, opcional para ambos ou ambas, passageiros e empregados, né? Employee é empregado, tá, gente? Então, os empregados das empresas aéreas e os passageiros têm agora o uso de máscara opcional. Aí, nós temos a próxima frase. Though customers are free to continue wearing masks if they choose to do so, passengers will not be required to mask up on many carriers for the first time in years. Though, o que significa though? Though, apesar de, a despeito de alguma coisa, né? Então, apesar de que consumidores, customers, clientes consumidores, são ou estão livres, free, né, para continuar a usar máscaras, continue wearing masks. Então, aqui nós temos continue e o verbo wearing. Tá com ing, mas não é gerúndio, tá, gente? Continuar a usar, né? Após o verbo continue, se eu usar um outro verbo, coloco este verbo com ing. Não é todo verbo que tem essa regra. Alguns verbos, como a gente mesmo viu aqui em cima, acho que foi aqui em cima, né, no título, ó. Have to wear. A gente usou o to para ligar os dois verbos. Então, assim, muito cuidado. É o aprendizado pelo exemplo. Eu não sei te dizer uma forma lógica qual a regra, mas existem verbos em inglês que, caso eu tenha um outro verbo, eu coloco em ing, e existem outros verbos que requerem outras preposições, né? E verbos no infinitivo e por aí vai, tá? Então, apesar de clientes e consumidores serem livres para continuar a usar máscaras, se, if é se, condicional, tá? Se alguma coisa. Então, se eles ou elas, né, escolherem, choose é o verbo escolher. If they choose to do so, se eles escolherem fazer isso dessa forma, né? To do so significa, quando eu falo assim, do so, fazer o quê? Dessa forma que foi descrita aqui na parte inicial da frase. Então, os consumidores são livres para continuar usando máscaras se eles assim escolherem, né? Se eles escolherem dessa forma. Passengers will not be required, ou seja, os passageiros não serão requeridos, né? Não
will not be required, não serão requeridos. Aqui nós temos a voz passiva usando o verbo will, que leva o verbo para o futuro. Então, will be, será ou serão. Will not be, não será ou não serão. No caso aqui, não serão, porque a gente tem aqui o sujeito passengers, que é passageiros em inglês, né? Então, os passageiros não serão requeridos para usar máscara, né? Mask up significa colocar máscara. Wear a mask. On many carriers for the first time in years. Em muitos, many é muitos ou muitas, carriers, no caso, seria o meio de transporte, vários voos, né? Vários carregadores. Então, carrier, no caso, como meio de transporte, está usando um termo diferente. Então, não será requerido para usar máscara em muitos meios de transporte pela primeira vez em anos. For the first time, the first, o primeiro ou a primeira, né? É o número ordinal, primeiro, né? Pela primeira vez, time, vez, em anos, in years. E aqui nós temos a listagem depois, né, das empresas aéreas que não requererão mais o uso de máscara. Isso muito me interessa, porque recentemente eu viajei para São Francisco, tive que usar máscara o voo todo. E é estranho, né? Porque você usa a máscara o voo todo, mas na hora de comer você tira a máscara. E durante a noite, o que eu vi de gente tirando máscara dentro do voo, agora, vou dizer que é confortável, não é, mas eu tô acostumado. Então, passei lá milhões de horas lá no voo. Mas, para a minha viagem em junho, né, felizmente, assim, espero, para Nova York, espero não precisar usar máscara, mas eu vou usar assim mesmo, né, vou acabar usando assim mesmo. Então, eu espero coisa nenhuma. Não quero pegar coronavírus no exterior, né? Então, here are some of the airlines that no longer require masking. Então, aqui nós temos, aqui estão, né? Here are, aqui estão. Algumas das, aqui olha, pronome indefinido, some, alguns, algumas das companhias aéreas que não mais, no longer, significa não mais, requerem máscara, uso de máscara. Masking como o ato de usar máscara, né? For regional airlines, you should check your carrier's website before heading to the airport. Então, para voos, para companhias aéreas regionais, você deveria checar, olha só, aqui nós temos o verbo should, verbo modal que significa deveria, no sentido de recomendação. Um disclaimer, né? Toda dica que eu estou dando de vocabulário, você vai encontrar de uma forma bem detalhada nos meus vídeos de gramática. Então, se você abrir o canal, na página inicial do canal, olhar o ícone da lupa, que você pesquisa conteúdos no canal, e digitar a palavra should, e der enter, você vai encontrar uma série de vídeos que eu já gravei sobre o verbo should. E assim por diante, né? Isso se aplica a todos os demais verbos, todos os demais tópicos gramaticais, porque todos os principais tópicos gramaticais têm vídeos no meu canal, tá? Você deveria checar ou verificar o site da sua empresa aérea, do seu voo, né? Your carrier's website, né? Aqui é o caso genitivo. Website de quem? Da sua empresa aérea, né? Carrier, empresa aérea, do seu voo, enfim. Antes, porque carry é o verbo carregar, certo? Carry. Aqui, ó. Então, aqui você tem carry, verbo carregar, levar. Quando você fala carrier, você está substantivando e está dizendo é aquele que carrega, aquele que leva. Então, na prática, é a empresa aérea, né? A gente está falando aqui nesse contexto
como meio de transporte à empresa aérea. Antes de se direcionar, né, para o aeroporto. Before heading. Heading to significa ir em direção a, né? Então, antes de. Por que que heading tem ing? Porque before é uma preposição e após preposições em inglês a gente usa verbos com ing. Mas não é gerúndio, é uma regra simplesmente. Aqui nós temos a lista de empresas. Aqui, ó, masks optional. Máscaras opcionais. Temos uma série de empresas aqui. Eu conheço a United, né? Todos os voos que eu fiz para os Estados Unidos e de volta foram pela United. Então, teoricamente, é uma regra. Porém, olha só, aqui tem uma observação importante. This doesn't mean you will never have to wear a mask at the airport. Então, vamos ver. Isto, ou seja, isto o quê? Que acabou de ser mencionado do fato de não usar máscara. Isto não significa... Aqui nós temos o verbo auxiliar doesn't na negativa, né? Indicando como se faz uma negativa no presente simples. Então, this doesn't mean, isto não significa. Mean é o verbo significar, ter o significado de. E, curiosamente, você pode tornar essa palavra um substantivo acrescentando ing, né? Mean, significar. Meaning, significado. What's the meaning of this word? Qual o significado desta palavra? Então, meaning, significado. É um substantivo. Então, não dá para você cravar uma regra e dizer que é um verbo com ing. Pode ser um verbo com ing, pode ser um tempo contínuo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, né? Tudo vai depender aí da regra, do contexto da frase. Isto não significa que você nunca terá, né? You will, you never have. Esse you aqui é a forma abreviada de you will. Que você tem aqui, ó, o apóstrofo e ll. Então, a forma abreviada de will é you. You will ou you. Você pode falar you will ou you. Na linguagem falada, né, na conversação, as pessoas geralmente usam as formas abreviadas, né? Aqui você tem you have, você terá, certo? Só que a gente tem uma palavrinha aqui no meio. Essa palavra é um advérbio que significa nunca. Então, na prática, vocês têm uma frase na negativa. Porque quando eu falo assim, you will never have, significa você nunca terá. Ela tem um sentido negativo. Apesar do verbo não ter a palavra not, ou não ter a negativa no próprio verbo, né? Porque você pode falar you will not, né? Como negativa do futuro, né? É um verbo auxiliar, eu já falei, né? Que leva o verbo principal para o futuro. E você tem won't, que é a forma abreviada de will not. Tá? Então, você pode negar usando isso aqui, ou isso, ou você pode negar também acrescentando um advérbio de negação. Então, quando você fala you will never, eu estou dizendo na prática you will not, né? Tem um sentido negativo. You will never have to wear a mask. Então, isso não significa que você nunca terá que usar uma máscara no aeroporto. Quando você fala de uma localidade no sentido de referência, onde que eu nunca terei que usar máscara? No aeroporto. Então, at the airport. Eu uso a preposição at, tá? Many of the airlines note that while their new policies apply on all domestic flights,
masks may still be required to fly to some international destinations. Então aqui tem uma observação importante, ó. Muitos dos, many of, né? Many significa muitos, muitas. Então many of the airlines, muitas das empresas aéreas. Note that, como se fosse um destacam que, né? Muitas das companhias aéreas destacam que, ou relatam ou destacam que, enquanto, while é enquanto as suas novas políticas, their significa deles ou delas, é um pronome adjetivo que está acompanhando aqui a palavra policies, que é políticas, normas, né, procedimentos. Então, enquanto as suas novas políticas se aplicam a todos os voos domésticos, né, se aplica em alguma coisa ou a alguém, apply on. Tá vendo que eu tenho uma preposição seguindo o verbo apply? Então, em inglês, gente, muitos verbos requerem determinadas preposições ou tem a possibilidade de usar um rol de preposições. Como que você aprende? Pelos exemplos. Que aí, aos poucos, você vai internalizando essas regras, né? Porque não tem como você ficar, entre aspas, decorando combinação verbo-preposição de uma forma seca. Então, aplicando isso a texto, se torna mais intuitivo, mais fácil o aprendizado, tá? É assim que eu vou aprendendo, gente. Não sei todos os casos possíveis, mas eu sei bastante coisa. Então, a gente sabe que o apply on, se aplica a alguma coisa, a determinada situação, apply on. Se aplicam a todos ou todas, no caso é todos, né, voos domésticos. Máscaras podem ainda ser requeridas. Olha só, mais um verbo modal aparecendo aqui. May, que significa poder, neste caso, no sentido de possibilidade. Então, máscaras podem ainda ser requeridas. Uma coisa que é importante, gente. Advérbios e termos que alteram, né, o sentido do verbo. Quando eu tenho um verbo modal, ele geralmente vem depois do verbo modal. Então, por exemplo, você não vai falar you never will. You will never. Né? May still. Então, você vai usar o still depois do verbo modal. Também, assim, é uma coisa que você vai aprendendo pelo exemplo. Eu não vou falar you never will have. Não, you will never have. É o que faz mais sentido, né? Agora, se eu usar um verbo comum, o que eu estou falando verbo comum? Não é um verbo modal, é um verbo normal. Quando eu falo assim, eu nunca estudo aos domingos. Eu vou falar assim, I never study on Sundays. Eu nunca estudo aos domingos. Então, eu uso o never antes do verbo principal da frase. E quando eu tenho verbos modais, eu uso após os verbos modais. Então, assim, é uma regra que você aprende na prática, né? Mas para explicar a regra, eu estou te mostrando os exemplos, mas é importante você saber que tem uma lógica aí. Algumas coisas têm lógica, outras não têm. O que não se tem lógica, aprenda pelo exemplo. Sempre aprenda pelo exemplo. Torna o seu aprendizado de inglês muito mais fácil, tá? Então, máscaras podem ainda ser requeridas. Então, aqui temos a voz passiva, né? Para voar para alguns destinos internacionais, né? Some international destinations. Alguns ou algumas destinações ou destinos internacionais. Adjetivos em inglês não tem plural, né? Volta e meia eu falo isso nos meus vídeos. And
And some airports, like Philadelphia International Airport, still require masks inside their terminals before you fly. E alguns aeroportos, vírgula. Então aqui nós temos um termo para exemplificar. Então você vai colocar entre vírgulas. É igual ao português, né? Em alguns aeroportos, vírgula, como o Aeroporto Internacional da Filadélfia, vírgula, ainda requer, né, máscaras dentro, inside é dentro dos seus terminais antes de você voar, né? Before, antes, tá? After, depois. Ok? A gente não vai ver tudo, tá, gente? O texto, ele geralmente é maior do que o ritmo em que eu vou explorando o texto, mas é o que eu falei. O propósito do vídeo é explorar vocabulário da vida real. Porque não é aquele vocabulário controlado, alterado, né? Aquele texto que é alterado para tornar o texto básico. Não, aqui é o texto da vida real. Né? De uma reportagem que um americano vai abrir, vai ler, um britânico vai abrir, vai ler, igual você vai abrir um site do Globo, do Terra, do UOL para ler uma reportagem qualquer, tá? E a gente vai explorando vocabulário, gramática. Olha só quanto de coisa que a gente já viu aqui nessa meia hora que a gente está falando, né? Então a gente vai ver mais esses 2 parágrafozinhos, talvez, ou um, cara, vamos ver. For ground travel, the rules are a bit more complicated. Então aqui, até agora a gente falou de voos, transporte aéreo. Aqui está falando para viagens em terra, viagens no chão, né? Ground é chão. Então ground travel significa viagens terrestres, ônibus, carros, né? As regras, the rules, as regras, são um pouquinho mais complicadas. A bit significa um pouco, tá? A bit, um pouquinho, um pouco. E more complicated, more aqui é mais complicadas, tá? Masks are no longer required on Amtrak trains and in Amtrak stations. And on some subways, but transit systems in some cities still require them. Então aqui está dizendo que as máscaras são, máscaras são. Aí é o mesmo caso que eu falei, a gente tem um termo negativo, porque no longer significa não mais. Então máscaras são não mais requeridas em trens Amtrak. Eu não sei o que é esse Amtrak, gente. Confesso que eu vou ter que jogar essa palavra aqui. Amtrak é isso aqui. Então, para esse tipo de trem aqui, trem Amtrak, não é mais requerido usar. Acho que é como se fosse uma marca. Vamos ver se tem tradução disso aqui. Que eu nunca vi essa palavra, gente. É uma marca, né, gente? É uma marca. É um sistema Amtrak, né? É um sistema. Então não tem muita tradução não, tá? Mas é aquele tipo de trem que eu mostrei nas imagens. Então, em trens Amtrak, que rodam no sistema Amtrak, em estações de trem Amtrak e em algumas subway. Gente, me deu um branco aqui. Subway é estação de metrô, né? Metrô, né? Olha só que branco que me deu aqui. Subway, estação de metrô. Eu lembrei do negócio de comida, né? Em algumas estações de metrô, então você tem os Amtrak trains, que são uma coisa,
geralmente são superfície, né? Aqueles trens de superfície. E subways, estações de metrô. Mas, entretanto, contudo, sistemas de trânsito em algumas cidades, in some cities, né? Cities aqui é o plural de city, ainda requerem o quê? As máscaras. Require them. Por que eu estou usando them? Them aqui é um pronome objeto ou pronome objetivo que está se referindo ao termo máscaras. Ou seja, requer o quê? Requer as máscaras. Então, eu estou substituindo requer as máscaras, o uso das máscaras, tá bom? It's not yet clear if the judge's decision will stand. Então, ó, yet aqui, gente, significa ainda, tá? Então, ainda não está claro, tá? E it's not yet clear, ainda não está claro, se a decisão do juiz permanecerá. Ou seja, ela vai continuar em vigor. Will stand. Leva o verbo para o futuro, tá? Federal agencies are reviewing the decision and still may appeal. Então, as agências federais estão revisando, estão analisando, né, revisando a decisão tomada e ainda podem apelar, né? Elas podem recorrer, may appeal. Então, um oficial da administração Biden, né? A Biden Administration Official, né? Para quem não sabe, Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos. Então, quando eu falo Biden Administration, é a administração do presidente. E quando eu falo official, é o oficial da administração Biden. Confirmed to CBS Mornings, ou seja, confirmou essa informação para o programa Manhãs CBS, né? CBS que é um canal americano, né? Canal de TV americano. Então, esse oficial falou que ainda não está claro se a decisão vai se confirmar. The CDC still encourages masking on public transit. Então, o que é CDC? Aqui no texto já está falando o que é CDC, ó. Centers for Disease Control, que é o órgão que emana orientações e regras referentes à saúde nos Estados Unidos, né? É como se fosse o Ministério da Saúde. Então, você pode ver Centers for Disease Control and Prevention, mas textos não são obrigados a te explicar o que a sigla significa. De modo geral, não. Então, pode acontecer de você ler um texto, ter a sigla e você não fazer a mínima ideia do que significa. Esse texto, por exemplo, não se deu o trabalho de me explicar o que é um Amtrak Train. Eu tive que pesquisar no Google, né? Então, por último, aqui está dizendo que o CDC ainda still aqui, uma palavra muito usada aqui nesse texto, né? Ainda encourages o uso de máscara nos transportes públicos, no transporte público. Ai, gente, desculpa. Eu não estava mostrando aqui, ó. The CDC, ou CDC, ainda encoraja o uso de máscaras no transporte público. Por que o encourage tem S, gente? Porque é uma frase no presente. Para he ou it no presente, eu uso S. Como CDC pode ser substituído pelo pronome it, então eu vou colocar S no verbo para he, she ou it, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link da matéria completo, tá? Para vocês. Vocês só vão ter que se irritar um pouquinho, igual eu me irritei com as propagandas, né? Mas felizmente esse site aqui é o site da CBS News, tá? Site de notícias do canal CBS.
See you again soon. Até a próxima, pessoal. Bye, bye.